Tempo, pois, aqui entendido como tempo favorável, tempo de graça e de salvação. Caríssimo irmão, este é o podcast da Santa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, caríssimo irmão, a este podcast. É uma alegria enorme estar junto com você novamente. Hoje trouxemos uma temática muito importante para nós. É a temática que chamamos de Ano Litúrgico. Para nos ajudar a compreender melhor sobre este tema, este tempo, temos a presença do nosso querido Padre Christian Vieira Batista. Seja bem-vindo, Padre. É uma alegria enorme ter o senhor aqui no meu podcast novamente para tratar sobre esse tema tão importante para nós. Eu que agradeço, Rafael, o convite de estar aqui gravando com você esse podcast, a Santa Igreja Católica, e a você que nos acompanha neste momento também para juntos aprendermos e crescermos na fé. Através do ciclo anual, a Igreja comemora o mistério de Cristo desde a encarnação ao dia de Pentecostes e a espera da vinda do Senhor, né? E então, para nos introduzir, né, a esse tema, Padre, o que é o ano litúrgico? Rafael, eu gosto de pensar e descrever o ano litúrgico como um grande caminho que nós temos que percorrer. E neste caminho nós meditamos, nós contemplamos os mistérios, desde o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, passando por sua paixão, morte e ressurreição, até chegar à sua parousia, onde a igreja sempre reflete a segunda vinda do Senhor. Então, o ano litúrgico é um caminho de discernimento espiritual, onde nós vamos crescendo no conhecimento de seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo em todas as etapas da sua vida. Então, aí o ano litúrgico nós vamos viver, né? É para a gente não rezar de forma assim, vou rezar para quê, né? Então, vamos cada momento do ano, né? Vamos nos dedicar a uma parte, né, da vida de Cristo. Agora é o momento que vamos lembrar dos nossos patrocinadores, daqueles que ajudam a manter este podcast e a chegar até a sua casa. Caríssimo irmão, ouça agora uma palavrinha dos nossos patrocinadores. É aqui, no Salão Cidinha, que tem o serviço excepcional e cuida da melhor forma dos seus cabelos. Venha tomar um café comigo e conhecer os nossos serviços. Voltamos do nosso comercial, Padre Christian, e agora vamos começar a falar sobre os tempos, né? Porque o ano litúrgico é dividido, como o nosso ano civil também é dividido. Então, dentro do ano litúrgico, nós temos dois grandes ciclos, né? O ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal. E esses dois grandes ciclos não são separados, mas sim eles se unem, né? Formando ali, né, o ano litúrgico. Então, por onde a gente começa ali o ano litúrgico? Rafael, primeiro nós temos que compreender, falar em tempo litúrgico, compreender o que é o tempo, né? Nós vivemos nesse tempo cronológico, do relógio que nos é dado, onde nós temos as nossas obrigações, temos horário para acordar, horário para dormir, os nossos horários, cada um faz o seu horário. Na sabedoria grega, eles discerniram e nomearam este tempo como o tempo
Cronos, esse tempo que eu acabei de falar, o tempo do relógio, que é cronometrado em 24 horas. Quando nós falamos do tempo litúrgico, nós vivemos neste tempo Cronos, mas nós somos chamados a vivenciá-lo de uma outra dimensão, num tempo Kairos, ou Kairos, que é o tempo da graça de Deus, que não é medido pelo relógio, mas é uma maneira, uma predisposição que nós temos de estar com Deus, nosso Pai, como nos diz o apóstolo São Pedro, nosso padroeiro aqui da nossa paróquia. Pois 1000 anos são como um dia e um dia são como 1000 anos. Então nós precisamos viver o tempo litúrgico nessa dimensão da graça de Deus. Deixar que a correria, a agitação deste tempo seja marcado pela graça de Deus. Aí sim, nós entramos nesse tempo litúrgico, que, como eu disse anteriormente, é esse grande caminho onde nós contemplamos os mistérios da graça de Deus, marcado por 2 grandes ciclos: o ciclo do Natal, conforme você mesmo disse, e o ciclo da Páscoa. Estes 2 ciclos, Rafael, ele marca os grandes acontecimentos de nosso Senhor. O ciclo do Natal, com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e o ciclo da Páscoa, com a sua gloriosa ressurreição. E dentro destes 2 ciclos, nós subdividimos então os tempos litúrgicos, em Advento, tempo comum, Quaresma, o tempo da Páscoa, e assim por diante. Isso aí. Então, aí o senhor deu essa introdução. Então, o ano litúrgico tem um início, que começa lá no ciclo do Natal, no tempo do Advento. O que é o tempo do Advento? Depois você fala sobre o tempo do Natal, mas ali dentro do ciclo do Natal. Então vamos lá. O tempo do Advento. Advento significa chegada, E nós nos preparamos, nós esperamos essa chegada, a Maranatá, vem Senhor Jesus. Então esse tempo é um tempo de preparação que nós esperamos a chegada de quem? Esperamos a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo no seu nascimento, na sua anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria e com o seu nascimento. Então, o Advento nós nos preparamos, no sentido também penitencial, no sentido de espera, para nos purificar, para acolher o Criador em nossa vida, aquele que veio para nos salvar, conforme prometido pelos profetas. Isso aí. Sobre o Natal, você vai clicar no card que vai aparecer aqui em cima, que gravei um podcast com o Frei Sérgio, lá em Muqui. Então, clica no card para você compreender mais sobre o Natal. Muito bem, Padre Christian. Agora vamos para o próximo tempo, Falamos do ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. Só que entre esses ciclos, nós temos o tempo comum, o que seria ali o tempo comum que vem depois do ciclo do Natal, e que antecede o ciclo da Páscoa. Isso, Rafael. Na verdade, o tempo comum, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte do tempo comum, que ele ali tem mais ou menos de 7, 8 ou 9 semanas, e a sua segunda parte, que vai então até a 33ª ou 34ª semana, com a festa de Cristo Rei. A primeira parte, diríamos assim, o tempo comum por primeiro, é esse grande tempo da esperança e o tempo de seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós vamos ouvindo a sua palavra, vamos vendo os seus milagres, vamos vendo os seus grandes feitos, conforme nos diz Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, ele passou por toda parte fazendo bem. Na primeira parte do tempo comum, nós vemos o que então? Jesus que começa a chamar os seus discípulos e começam então a anunciar o reino de Deus. Então, durante toda essa primeira parte, nós vamos perceber Jesus chamando os seus a segui-lo. Então vai chamando os discípulos, vai passando na vida das pessoas, chama você e chama você que nos acompanha. Então ele sempre está nos chamando, precisamos ter agora os ouvidos abertos para acolher o seu chamado. A segunda parte do tempo comum, ele continua nessa perspectiva do chamado, porque Deus sempre chama
em Jesus Cristo, mas agora nós vamos vendo a concretização desse reino de Deus e a acolhida desse reino, mas também a rejeição do povo a esse reino de Deus. Então Jesus vai anunciando, vai dizendo o seu sermão, o sermão da montanha, as parábolas, educando os seus discípulos e, consequentemente, também educando a cada um de nós. Ao todo, o tempo comum ele tem de 33 ou 34 semanas. Nesse último domingo do tempo comum, nós celebramos a festa, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então, a primeira parte tem 7 a 8 domingos do tempo comum. A segunda parte começa, então, no 9º domingo do tempo comum até a festa de Cristo Rei. Depois dessa primeira parte do tempo comum, por que nós damos essa pausa? Porque nós vamos abrir um outro tempo, o tempo da Quaresma, um tempo de oração, um tempo de penitência, um tempo de conversão, de jejum, onde nós vamos meditar, então, o quê? A paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo com a sua gloriosa ressurreição no primeiro domingo da Páscoa, já no tempo da Páscoa. O tempo da Quaresma, então, Rafael, como disse, é esse momento onde nós somos chamados à conversão, onde nós somos chamados, então, à preparação ao momento mais calmo, mais orante, mais compenetrado em si mesmo, meditando o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós na cruz para nos salvar. E aí depois, então, de todo esse período quaresmal, nós damos abertura ao tríduo pascal, nos preparando para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós abrimos, então, o tempo da Páscoa. Mas você poderia me perguntar, padre, mas por que a Páscoa ela não tem um dia fixo, como, por exemplo, o dia de Natal, que é 25 de dezembro? Porque a Páscoa, Rafael, ela é calculada de acordo com a primavera do hemisfério norte. Por que a primavera? A gente sai do inverno, a gente sai da quaresma, daquela tristeza, daquela compenetração, e nos abeiramos às novas flores, nos abeiramos ao novo sol, nos abeiramos às cores que a natureza nos proporciona, bem como também a alegria da ressurreição de nosso Senhor. As flores nos trazem alegria e nosso Senhor nos traz com a sua gloriosa ressurreição a verdadeira alegria. Então é por isso que nós celebramos então a Páscoa sempre nesse ritmo da primavera por causa do hemisfério norte. Então, o Padre Christian já falou para a gente ali sobre o ciclo da Páscoa e agora a gente chega no final do ano litúrgico, com o final do tempo comum, as suas últimas semanas. E agora, nessa segunda parte, a gente vai meditar o quê? Isso. Como eu disse anteriormente, Rafael, essa segunda parte do tempo comum, ela é marcada pelo anúncio do reino de Deus, onde Jesus vai falando para os seus discípulos sobre o reino de Deus, as consequências do discernimento. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vai encontrando também muita dificuldade na recepção por parte dos judeus, por parte do povo para esse reino de Deus. Então vai tendo muito confrontos, principalmente ali com as classes sacerdotais. Então Jesus vai nos anunciando o seu reino de Deus com as suas parábolas, com as curas, com os milagres, uma grande catequese, diríamos assim, de fato, deste reino. Muito bem, então vamos recapitular agora, O ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento. Aí passamos o Advento. Tempo do Natal, que termina com a festa do batismo do Senhor. Primeira parte do tempo comum, Quaresma, tempo da Páscoa, tempo comum. E neste tempo comum, Rafael, nós celebramos grandes festas dos santos, as solenidades, as grandes festas marianas dentro deste tempo comum aí. Padre Christian, muito obrigado por participar com a gente dessa primeira parte do nosso podcast. Nos encontramos na próxima parte.
pode nos dar a sua bênção? Então que Deus possa sempre permanecer junto a nós, nos dar a força para o seu seguimento, a contemplação dos mistérios da sua vida. Que desça sobre cada um de nós, sobre você, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Caríssimo irmão, muito obrigado pela sua presença aqui. Sem você, nada disso seria possível. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.